aplaudir ele bem forte então? Mas bem bonito, que ele merece. Aleluia! Essa reunião é daquelas pessoas que querem vencer na vida. Amém, gente? Você tem se esforçado e seu esforço vai ser recompensado pela palavra. Amém? Senta, por favor, sejam bem-vindos. Nós estamos aqui numa crescente. A cada semana nós temos tratado aqui de algo muito forte da palavra. Quem esteve aqui na última semana, você vai lembrar que nós falamos aqui sobre o profeta Eliseu, né? De como ele foi usado para que aquela obra de esterilidade acabasse e eles pudessem ali ter novamente a sua normalidade, né? Porque naquela época, se não tivesse água, como é que as pessoas iriam viver em meio àquele deserto lá? Elas provavelmente morreriam. Prosperidade era uma coisa que iria passar bem distante. Porque num território seco, onde não há chuva, né? Num território seco, onde há esterilidade com as águas não conseguem produzir, provavelmente eles não teriam tantos resultados assim. E nós apontamos para o dia de hoje, e nós iremos tratar um pouco sobre aquela trajetória dele, sobre aqueles filhos dos profetas. Ele tinha uma escola de profetas, e aqueles filhos de profetas, ou a escola de profetas que havia naquela época, eles estavam também vivendo um crescimento. E um determinado dia, esses rapazes viram que eles estavam expandindo, quiseram ir um pouco adiante, e aí teve um episódio que aconteceu. Eles foram cortar madeira e sua ferramenta de trabalho caiu aonde? Nas águas. Novamente milagres envolvendo água, né? E está lá o homem de Deus, e ele pergunta: onde foi que caiu? Eles disseram: foi por aqui. Pois ele vai lá e o machado flutua. Dá ali uma palavra, ele faz ali o seu propósito com Deus, e aquele machado levanta e flutua. E eles pegaram a ferramenta de novo, né? Vamos tratar um pouquinho desse assunto hoje. Mas eu quero que você entenda que desde no dia de ontem o pastor comentou muito sobre esse assunto aqui. Eu quero comentar um pouquinho com você isso antes de chegar à história do profeta Eliseu. Prosperar, crescer na vida, ter grandes vitórias, dá trabalho. Dá ou não dá? É claro que dá. Para que possamos alcançar algo maior do que nós estamos vivendo agora, nós temos certeza que nós teremos que se dedicar, se esforçar, se entregar um pouco mais. O que estamos fazendo está bom? Provavelmente para muita gente está bom. Os resultados estão vindo, né? Tanto é que a gente ouve testemunhos aqui. Você tem testemunha por quê? É porque Deus tem te beneficiado. Só que vai além disso. Para ter vitórias maiores, nós precisamos ter uma dedicação maior. Eu queria abrir com você no Evangelho de João. Eu vou já lá para a Antiga Aliança, mas vamos começar aqui. Evangelho de João, capítulo de número 16. Para ter grandes vitórias dá trabalho. Capítulo 16. Evangelho de João, capítulo 16. Eu vou ler com você o versículo de número 33. Jesus tem um antídoto para que a gente possa ter essas grandes vitórias. O que é? Ele vai nos carregar nas costas? Provavelmente não, ele vai nos ensinar o caminho. E ele vai nos dar as direções dia após dia. Diz assim a palavra, versículo 33. Você encontrou aí? Diga amém. João 16, 33. Diz assim a palavra. São palavras de Jesus. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais o quê? Paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus, ele estava pregando ali, ele tinha falado lá sobre, já tinha pregado, já tinha discipulado os discípulos, já tinha realizado uma grande obra, estava próximo da sua assunção, né? Da sua partida. Mas antes dele partir, ele chamou os discípulos, falou ali sobre determinadas coisas, ensinou sobre o uso da autoridade do seu nome mais uma vez. E aí no final ele fala com os discípulos para que eles tivessem bom ânimo. Se eles tivessem o coração deles animoso, eles teriam paz diante das situações que eles haveriam de enfrentar.
Isso aqui é algo interessantíssimo para a gente nos dias de hoje. Tem gente querendo prosperar, né? Muito ansiosa, querendo fazer as coisas, trabalhar de dia e de noite, 24 horas, achando que fazendo muito, ela vai ter muitos resultados. E nem sempre ela consegue. Eu já acompanhei alguns casos assim, de pessoas que se dedicavam ao máximo. E nem sempre elas tiveram resultados. Tem casos que a pessoa está trabalhando bastante, automaticamente ela vai ter bons resultados. São coisas, né, práticas do dia. Mas tem gente que a coisa está espiritualmente amarrada. E não adianta ela querer ficar ralando, se ela não tem uma palavra com ela de autoridade. Se ela não tem uma direção de Deus especificamente dada a ela para que ela possa construir alguma coisa. Então Jesus vai dizer para os discípulos o seguinte: olha, eu estou partindo, talvez vocês não entenderam ainda sobre essa matéria, mas eu quero dizer para vocês uma coisa. Vocês no mundo, tenho dito isso, no mundo, para que vocês tenham paz, no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo. Assim vocês vão ter a condição de vencer. Se você não for uma pessoa animada, mesmo nos dias difíceis, você vai se sentar lá, vai se entristecer, e quando chegar alguém ali que Deus enviar para a gente poder conversar, atender, às vezes a pessoa vai fazer alguma coisa por nós, ela vai passar e não vai nos atender. Porque nós estávamos como? Desmotivados. Nós precisamos fazer a nossa parte. Temos que ter ação. Porque toda ação nossa vai produzir alguma reação no mundo espiritual. Toda ação nossa vai produzir no mundo espiritual alguma reação. Basta você olhar para as Escrituras Sagradas e observar, né, quando, por exemplo, os discípulos de Cristo eles começaram a se destacar. O que acontecia? Vinham grandes afrontas. Nós estudamos aqui no período das portas abertas que uma porta grande e eficaz se me abriu, mas muitos eram os adversários. Quando as coisas começam a abrir-se para nós, os adversários também começam a crescer. O pastor começou falando ontem aqui. O gigante se levantou antes do Davi ser ungido ou depois? Depois. Ele recebeu uma unção, estava ali, né, tendo aquela condição de ser o rapaz que cuidava das ovelhas do seu pai. Foi lá apenas com a intenção de pegar a informação de como estavam os seus irmãos, de como estava a guerra, para voltar e dar informação para o pai. Quando ele vê aquela situação, ele se prontifica a lutar. Ele era uma pessoa de bom ânimo. Glória a Deus. Inclusive, o próprio Deus dá o testemunho dele. Davi era uma pessoa animoso, sisudo em palavras, de gentil presença. Um cidadão exemplar. Ele possivelmente passava pelos seus momentos de crise, com certeza, quem que nunca passou? Mas ele tinha consciência bem clara de quem ele era. Ele não tinha dúvidas de quem ele era. Vou reprisar um pouquinho, eu comentei aqui com a juventude, no último sábado, sobre as pessoas terem, a juventude de hoje, a geração Z, né? Ela tem uma crise de identidade. Ela não sabe o que ela é. Alguém chega e olha para ela e diz que ela não vai ter condição de fazer nada, pois ela desacredita daquilo que ela é e começa a acreditar naquilo que os outros. Se ela tem identidade, ela vai acreditar no que os outros falaram? Claro que não, ela vai acreditar nela mesma. Ela vai acreditar naquilo que ela entendeu que Deus falou com ela. Ela não vai deixar aquilo que Deus um dia falou com ela, ou com aquilo que ela já vem lutando, né, há tempos, para vencer, e vai ficar focado naquilo que os outros falaram. Disseram que eu não vou conseguir. Por isso que Jesus diz, tenham bom ânimo. Eu tenho dito isso, para que vocês tenham paz, tenham bom ânimo. E aí vocês vão vencer o mundo. Vocês vão vencer o mundo, vocês vão vencer tudo que diz respeito a isso. Agora eu quero ir com você no segundo livro de Reis, capítulo 6. Eu quero comentar pelo menos 5 coisas nesses 7 versículos que nós vamos estudar, que fizeram a diferença na vida daquelas pessoas que tiveram a sua ferramenta de volta, para que eles pudessem ter grande sucesso, né? Grandes realizações. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 6. Segundo livro dos Reis, capítulo 6. Olha só que interessante. Capítulo 6, versículo 1. Nós vamos ler por parte.
Diz assim a palavra, versículo 1. E disseram os filhos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos diante da tua face é o quê? É estreito, é pequeno para todos nós. Ou é pequeno para nós todos, né? Na minha tradução aqui na atualizada. Preste atenção num detalhe. Eu vou ler versículo por versículo. E aqui tem algumas informações importantíssimas. Eu falei para você no princípio que o Eliseu ele tinha uma escola de profetas. Né? Existiam filhos de profetas que estavam debaixo da ordenança dele, da autoridade dele. O tempo foi passando, aqueles jovens foram amadurecendo, as coisas foram acontecendo na vida deles, e chegaram um momento em que eles chegaram a essa conclusão. Eles olharam entre eles e disseram: o lugar em que nós estamos aqui habitando, né, o ambiente que nós estamos aqui frequentando, está ficando pequeno para aquilo que nós já construímos, para aquilo que nós já alcançamos. Isso aqui já está abaixo. Nós precisamos expandir. A primeira coisa que a gente tem que entender é que o profeta Eliseu, até um pouco de tempo atrás, ele era apenas o rapaz que lavava a mão do profeta Elias. Você lembra da história, né? Ele lavava a mão do profeta, lavava o pezinho, levava água para ele quando ele acordava de manhã. Ele abria as portas do templo todos os dias. Ele tinha essa responsabilidade, essa função, que teoricamente era baixa, né? Era pequena. Não era uma responsabilidade total das coisas. A responsabilidade era de Elias. Só que a partir do momento que ele assumiu aquela responsabilidade, que ele assumiu aquela escola de profetas, tudo que diz respeito à vida daqueles que estavam ali debaixo da autoridade dele, era de responsabilidade dele. E é isso que a gente tem que entender. Nós vamos crescer na vida, diga glória a Deus. Nós vamos crescer. E na proporção que nós crescemos, as nossas responsabilidades, elas vão aumentando. Quando os rapazes chegaram e falaram, os filhos dos profetas, chegaram a Eliseu, foram direto ao homem de Deus, eles disseram: eis que o lugar em que habitamos diante da tua face é pequeno para nós todos. Quer dizer, nós chegamos a um ponto que nós precisamos ampliar. Nós precisamos de algo a mais, profeta. E aí? O que o profeta vai fazer agora? Levantar recursos? Né? Levantar ofertas? Né? O que ele iria fazer agora? É isso que muita gente talvez não entende, gente. Tem gente que ela quer, de uma certa forma, viver coisas maiores, mas ela tem que já se preparar para as responsabilidades que virão. Porque quando chega uma mínima coisa, tem gente que já não quer atender, que já não dá muito tempo para isso. Eu vou lhe dizer uma coisa muito séria. Tem pessoas que elas não gostam de ter relacionamento com outras, de conversar, por exemplo. Essa pessoa, se ela for herdeira de alguma coisa, ela pode se tornar grande. Agora, se, de uma certa forma, ela não for essa pessoa que sabe lidar com as pessoas, provavelmente ela vai ficar para trás. Provavelmente ela vai ficar para trás. Porque quem assume responsabilidades maiores, vai ter gente fazendo o quê? Buzinando no ouvido dela de dia, às vezes de noite. Vai ter gente fazendo uma cobrança aqui. Vai ter gente lá interrogando outra. Vai ter gente que vai estar debaixo da nossa autoridade, vai estar recebendo coisas por nós e passando para a gente toda hora é BO. Toda hora é problema. Toda hora tem situações a ser resolvidas. Eu sempre ouço o pastor pregando aqui, né? Eu fico, às vezes, percebendo. Ele disse, às vezes quando ele comenta com a gente, cara, eu era feliz e não sabia quando eu era pastor de uma igreja só. Agora, toda hora tem um negócio aí. Toda hora tem um negócio, chega ali, chega um para conversar, e tem coisa que eu acabo, né, sabendo porque eu estou ali por perto, às vezes tenho que ser testemunha ou coisa parecida. Mas é só bronca. Se a pessoa não quiser tal responsabilidade, que automaticamente dará para ela melhores condições de vida, se ela não quiser tal responsabilidade, ela também, né, ela se livrará das responsabilidades aí dos problemas. Agora, se ela quiser,
Se ela quiser chegar a alguma coisa a mais, ela tem que entender que vai ter horas que vai ter gente cobrando, vai ter gente perguntando. Quem é pai é que sabe. Quando não tinha filho, era uma coisa. Agora com criança, como é que é? Eu sei disso, né? Quando eu não tinha filho, era só eu e a mulher, ela ia para o trabalho, eu vinha para cá para a igreja. Foi só os 2 primeiros anos, né? Foi só os 2 primeiros anos que a gente teve de casado. Foi só 2 anos, aí no terceiro já nasceu a pequena. Mas me lembro que naquela época, só nós dois, a gente passava ali, comprava um churrasquinho na esquina, ó, comia que era uma beleza. Ia dormir, ia feliz, aquela coisa toda. Agora, com as crianças, a responsabilidade aumentou. As responsabilidades vão aumentando, eu não posso só mais pensar na gente. E dá trabalho, gente. Lá na frente a gente fica feliz, né? Quem já está com os filhos hoje formados, crescendo, vivendo uma vida melhor, que você vê ele crescendo, deslanchando na vida, você fica orgulhoso, né? Mas o trabalho que teve durante a vida. As pessoas estão de fora que olham, ai, que bonito. Mas quem está na pele sabe quanto tempo sofreu, né? Para chegar àquele patamar. Foi fácil não. Dá trabalho prosperar. Dá trabalho crescer. E o profeta Eliseu cresceu e agora chegaram cobranças. Aí vem o versículo de número 2. Diz assim: vamos, pois, até ao Jordão e tomemos de lá para cada um de nós uma viga e façamos-nos ali um lugar para habitar. E disse ele, o que o profeta disse? Ide. Tem um detalhe muito interessante isso aqui. O primeiro ponto é que você, quando cresce, tem responsabilidade. O segundo é esse. Quando ele vê os rapazes interrogando ele acerca daquilo, os rapazes mesmo começaram a dar uma sugestão. Tem aquelas pessoas que elas são boas, né? Elas sabem que a coisa não está legal e elas já se apresentam dizendo que tem que fazer, mas eles se apresentam com uma solução. Eles se apresentaram com a solução. Qual foi? Nós vamos até a beira do rio ali, nós vamos pegar algumas vigas e nós vamos construir. Já que nós estamos precisando de mais espaço, nós vamos construir. Aí o que o homem de Deus falou para eles? Ide, ou vá lá e faça. É interessante isso. Eles tinham o Eliseu como seu líder, né? Como seu chefe. E eles, ao invés de, como muita gente faz, ao invés de ir para outro lugar, de pedir informação para outra pessoa, eles vão no lugar certo. Gente. E eles têm uma resposta plausível, de acordo com o que eles esperavam. É isso que a gente precisa entender. Tem gente que está tendo aprovação de gente de fora. E não aprovação daquilo que realmente era para ela ter como aprovação. Tem gente que está tendo aprovação de outros, que não tem nada a ver com a história dela. Isso é muito perigoso, gente. Se eu, como pessoa de Deus que sou, penso em fazer algo a mais, eu tenho pessoas que presidem sobre a minha vida. Então, não me diz respeito eu chegar para uma outra pessoa que não tem nada a ver com a situação e começar a falar com ela. Eu estou pensando em fazer isso, o que você acha? Ela vai dizer, rapaz, é bom. Ela vai dar a opinião dela do jeito que ela acha. E tem alguns que são até invejosos, que você fala alguma coisa, ele vai dizer que não dá não, que você não é capaz. É ou não é verdade? Ele joga logo água lá na sua comida. Ele vai diretamente na pessoa certa. Quem que é o nosso líder? Profeta Eliseu. Então nós vamos onde o profeta Eliseu. A casa está pequena aqui, homem de Deus. Como é que a gente faz? Eu até pensei, vamos ali no rio, a gente pega umas vigas e tal. O que o senhor acha? Ele disse, vai. Eles tinham com ele uma palavra de autoridade. Eles tinham com ele alguém que era responsável e que estava determinando algo. Se desse alguma coisa errada, a responsabilidade era de quem? Era do chefe deles. É isso que as pessoas precisam entender. Tem gente que assume problema de bobo que é. Porque tem coisa que não é você estar assumindo problema. Você está debaixo da autoridade, você está fazendo conforme ele manda. Se tiver algum problema, a responsabilidade é sua? Não, você está obedecendo. A responsabilidade é de quem te ordenou. É de quem falou. Mas tem gente, não, vou fazer assim porque vai dar certo. No final eu digo o resultado. E às vezes o resultado não é favorável. Alguma coisa deu errada na caminhada lá e a pessoa vai ter agora que se apresentar mostrando o prejuízo que ela teve.
Aí geralmente o que os chefes de hoje falam? Vai sair do teu? Cruz credo. Vai sair de onde, gente? É do teu bolso. Não é assim que eles falam? Oh, se tiver não sei o que aqui, vai sair do teu? Trabalhava numa empresa. O cliente não pagava. Aí o chefe dizia o quê? Vai sair da tua comissão. Né? A gente precisa entender, gente, que nós temos pessoas certas que a gente pode se dirigir. Às vezes dirigimos para quem não deve. Se dirigimos a quem não devemos. Da mesma forma, não é reunião de família não, mas vale a pena. Tem gente que ela tem lá o seu relacionamento familiar, tem umas coisas que eles precisam resolver de casa, aí ficam pedindo opinião pra gente de fora e não pede para quem está residindo no mesmo ambiente. Por exemplo, dá um exemplo básico aqui. Tem gente que vai trocar alguma coisa da casa e não comenta com o cônjuge. Não, eu falei com o pastor. O pastor não tem nada a ver com isso. Glória a Deus. Isso daí da casa, isso é algo particular, gente. Não tem nem que comentar nada. Tem que comentar coisas relacionadas à vida, ao dia a dia, coisas que realmente não estão indo corretamente, coisas que você sabe. Isso aqui não tem mais como eu chegar ao meu ponto para resolver, eu vou levar para quem pode me ajudar. Mas nessas coisas aí, a pessoa tem que comunicar quem? Já teve gente que a gente já atendeu o problema por causa disso. Não, porque a mulher mandou trocar o sofá, gastou meu cartão, nem sabia. Eu digo, o que tem a ver com isso? Não é verdade? Mas tem que ir com sabedoria, né? Falar assim também. Eu não sou de falar assim. Tem pastor que fala assim. Eu não tenho essa coragem. Eu respeito as pessoas, então não queria que falasse assim comigo, então não vou falar também. Mas, sendo bem sincero, isso não é verdade? O que isso tem a ver com ele? Nada. É uma coisa que a pessoa tinha que comunicar para a pessoa certa que está do lado dela. Ó, amor, eu queria trocar assim, assim, assado. Tá bom, vamos ver aqui como é que está o orçamento da família. Quanto é que é a parcela do mês? Vamos trocar? Vai comprar à vista? Como é que vai ser? Não, parcelado em eternas e suaves parcelas. Aí tem que ver se cabe no orçamento, né? E faz lá uma dívida e o outro fica como? Agora eu tenho que juntar junto contigo para resolver a dívida. Separar não resolve. Você entende isso? Separar resolve? Não, aumenta outro problema. Agora vai ter que trocar todos os móveis. Vai dividir meio a meio? É ou não é verdade? Então, voltando à questão. Eles levaram para a pessoa certa. Nós sabemos, com relação ao nosso trabalho, a quem nós devemos dirigir. Na fé cristã, na congregação, a quem nós devemos nos dirigir. Dentro de casa, a quem nós devemos nos dirigir. Então nós não temos que de maneira nenhuma inventar moda. Ou achar que se eu for falar com ele, ele não vai concordar, então não vou falar com ele, vou falar com não sei quem. Ele não vai resolver. Então o profeta fala para eles, vai, vocês têm a palavra de autoridade com vocês. Versículo 3. E disse serve-te de ires com os teus servos? E disse eu, irei. E disse, né? Eu irei. O homem de Deus, ele recebe um convite daqueles moços para ir junto com ele. Isso aqui, enquanto eu meditava, eu fiquei trazendo para mim, né, como pessoa. Eles foram lá debaixo da ordem do homem de Deus, mas não bastasse a ordem, ele disse, o senhor se serve de ir com a gente? Quer dizer, a gente precisa um pouco mais do senhor. A gente precisa um pouco mais da sua autoridade ao nosso lado. Por isso que eu falo para as pessoas, não tenha receio de conversar. Tem coisas que a gente precisa se apresentar. Coisas que a gente precisa se apresentar para tratar, para resolver, para dar uma palavra de autoridade, para dar uma direção específica. Tem coisas que aqui no culto você recebe diretamente e pronto, você vai resolver o problema. Agora, existem coisas que você precisa receber de forma direta, pessoal. Existe aquela oração que você vai receber de forma conjunta, todos. Mas existe aquela que é bem pessoal, bem íntima. Isso é feito aonde? Ali no particular. Eles disseram, meu Senhor, o Senhor se serve de ir conosco? Ele disse, eu irei. Versículo 4. E foi com eles, e chegando eles ao Jordão, cortaram madeira. E sucedeu
que, derrubando um deles, um tronco, o ferro caiu aonde? Na água. E ele exclamou: ai, meu senhor! Ele era o quê? Emprestado. Aquilo que eles tinham levado ali não era deles propriamente. Não era uma ferramenta sua particular. Pertencia a alguém, eles pegaram para aquela finalidade e depois iriam devolver. E se a gente for parar para analisar, gente, durante toda a nossa vida, muito do que nós temos é emprestado. É ou não é? Vamos tratar de Jesus, por exemplo. Vamos tratar de Jesus. Jesus ia entrar na cidade. O que fizeram lá? Me empresta esse jumentinho aí que está novinho. Pega esse jumentinho aí. Deixa a gente levar, daqui a pouco a gente devolve. Aquele era deles ou era emprestado? Emprestado. Jesus, a multidão está apertando Jesus. Jesus está ali diante do mar. E a multidão apertando. Ele vindo para trás e a multidão para cima. Ele olhou para trás, só tem um mar. Não tem como... Não tem como ficar aqui dentro do mar. Aí tinha um homem que estava ali, parando, já colocando as estacas e dizendo: vou parar um pouquinho. Era o Pedro, o Simão Pedro. Aí Jesus pede emprestado o barco dele, entra ali, prega para a multidão, e depois daquela pregação ele dá uma palavra de autoridade para ele, faze-te ao mar alto, lança à direita. Ele foi lá e pegou muitos peixes. Aquele barco era dele? Não, era emprestado. E quem emprestou ficou sem a bênção? Claro que não. Da mesma forma, do jumentinho lá, ficou sem a bênção? Não. Provavelmente não. Até o túmulo que Jesus foi sepultado, ali era emprestado. A gente tem que entender que muita coisa na nossa vida não é nossa. Mesmo quem tem o seu próprio negócio, aquilo não é só seu. Trabalho num lugar, pastor. Daqui a pouco aquele computador que você usa, alguém usa também. Verdade ou não? Você vai ser substituído. Sou o pastor da igreja, daqui a pouco muda, vem outro. É substituído. Tudo que nós estamos fazendo é temporário. A gente precisa entender isso. Até os filhos que a gente tem é o quê? É temporário. Chega um momento que eles casam, vão embora, segue a vida deles. É errado isso aí? Não, está na Bíblia, está correto. Está errado eles não voltar para visitar, Mas fora isso, está errado? Não. Eles são nossos ou são de Deus? É emprestado. Emprestado, tanto é que Deus diz: os filhos são herança do Senhor. Então é nosso, mas é mais de Deus do que nosso. Só geramos, criamos, educamos. O resto é com Deus. É eles que vão amadurecer para com Deus. Então, observe aqui uma questão. Aquele rapaz, quando ele deu a machadada lá, que o machado quebrou e a ferramenta caiu lá no fundo, talvez a partezinha que ele segura, quebrou e caiu lá a ferramenta. E ele botou a mão na cabeça e disse: ai, meu Senhor, era emprestado. Eu não tive cuidado com aquilo que não é meu. Você sabia? Tudo que nós vamos viver, tudo que nós vamos conquistar, nós vamos prestar conta, gente. Tem gente que acha que é só crescer, crescer, crescer. Não, nós vamos prestar conta disso. Nós vamos prestar conta disso. Isso é uma coisa que tem que ficar muito bem definida dentro do nosso coração. Nós vamos prestar conta disso. Ele ficou preocupado, ele disse: meu Deus, essa ferramenta, o que eu vou falar para o dono da ferramenta? Isso ali já demonstrava o desejo de alguém que não tinha de maneira nenhuma pretensão de dar prejuízos aos outros. Ele era uma pessoa que estava preocupado. Meu Deus, perdi a ferramenta. Como que eu vou me justificar para o dono da ferramenta? E hoje Deus dá ferramentas para a gente, sim ou não? O que algumas pessoas têm feito com as ferramentas que Deus dá? Perde a ferramenta, deixa lá e tanto faz como tanto fez. Aquele rapaz não. Ele se preocupou com a ferramenta. O que eu vou fazer para devolver essa ferramenta? E ele foi sincero, foi fiel ao homem de Deus. Falou: essa ferramenta não era nossa, Senhor. Ele poderia muito bem ter enganado ali o profeta, mas ele foi fiel. Essa ferramenta não é nossa.
Aí tem um detalhe interessante, versículo 6. E disse o homem de Deus, olha só, o que o homem de Deus disse? Onde caiu? E mostrando-lhe ele o lugar, cortou um pau e lançou ali e fez flutuar o ferro. Olha que interessante. Falei para você agora há pouco. Ele estava debaixo de uma palavra de autoridade. Eles foram debaixo da palavra de autoridade e foram junto com a autoridade. E a autoridade pediu para a autoridade e a autoridade foi. Quando acontece aquela situação, aquele incidente, ele é muito fiel para dizer: ai meu Senhor, a ferramenta não era nossa, era emprestada. Vou ter que devolver, vou ter que pagar algum preço para resolver essa situação. O homem de Deus olha para ele e diz: aonde é que caiu? Eles apontam o lugar onde caiu. O homem de Deus pega lá um pedacinho de pau, joga lá naquele lugar onde caiu a ferramenta, e logo a ferramenta flutuou. Ali desafiou a lei da gravidade, né? Desafiou a lei da gravidade. É milagre, é inexplicável. Um ferro dentro de água, né? A lei da física, né? Ele pesa, né? Pesa, vai afundar, não tem jeito. Se fosse isopor, ficava em cima, né? Não é uma matéria pesada, ela flutua sobre as águas. A densidade da água suporta, mas o ferro, a densidade da água não suporta. E aquilo ali foi um milagre extraordinário. Foi por isso que eu falei para você, foi na pessoa certa, a responsabilidade era dele. Aconteceu algo, a responsabilidade era do homem de Deus. Ele tinha a palavra para resolver o problema. Tá cheio de gente aí, oh meu Deus, tem uns problemas para resolver. Se provavelmente, se ele estiver debaixo de uma palavra de autoridade, a situação vai ser resolvida. O problema é que tem gente sem palavra de autoridade nenhuma. Tem gente que não está buscando direções para determinadas áreas da sua vida. As coisas estão dando ruim, elas só querem: faça uma oração por mim, faça uma oração por mim, faça uma oração por mim. Com que objetivo, com que finalidade, para quê, por quê? Faça uma oração por mim. Isso é muito vago. Ali, aquele homem não fez nenhuma oração. Ele só lançou lá e voltou o ferro. Glória a Deus, gente. Existia uma palavra de autoridade sobre ele, a responsabilidade era dele. Aqueles rapazes não tinham culpa nenhuma naquele incidente. Eles estavam ali com o interesse de crescer, com o interesse de avançar na vida. Então Deus não ia deixar eles no prejuízo. Pastor, eu estou com muito prejuízo na minha vida. Então vamos falar com Deus. Vamos ter bom ânimo. Vamos acertar onde nós erramos. Glória a Deus, gente. Não existe nada impossível para Deus. Falamos isso direto, né? Não pode ser só da boca para fora, tem que ser algo real. Tudo é possível para Deus. É possível ao que crê. E Ele vai colocar tudo no seu devido lugar. Bonito é que eles falam aquela verdade preocupado com aquilo que era alheio. E aquilo é devolvido para eles. Ele foi devolvido. Para finalizar, ele fala: 7. E disse, o que o homem de Deus disse? Levantam. Então ele estendeu a sua mão e fez o quê? E o tomou. Ou seja, já estava em posse de novo da ferramenta em suas mãos. Eles podiam continuar aquele trabalho de expansão. Eles podiam continuar aquele trabalho ali onde eles estavam executando para ampliar ali a sua escola de profetas. Estava crescendo, né? Porque eles tinham a ferramenta na mão e eles não teriam que prestar contas, né? Porque eles já estavam com a ferramenta de novo. Eles não tinham receio da prestação de conta, porque eles estavam com a posse dela de novo. E tem muita gente que parou, gente. Deus deu ferramentas para ela, deu habilidade, deu dons, deu sabedoria, deu inteligência, deu conhecimento para determinadas coisas, e as pessoas pouco têm usado isso. Tem muita gente que pouco tem usado isso. E eu falo principalmente acerca da fé. Eu acredito que a nossa habilidade, quando se trata das coisas físicas, nós tratamos, nós resolvemos, nós ganhamos o nosso pão, é assim. É ou não? Com as habilidades que nós adquirimos. Com o conhecimento que nós buscamos durante a vida, fomos aprendendo e fomos dedicando, Deus foi dando. Mas, e as coisas que, né, relacionadas à fé também, para acrescentar? Porque isso aqui
ele precisou usar a fé para isso. Não foi isso aqui, a física, se ele quisesse pegar isso aqui, ele tinha que mergulhar e ir lá no fundo para pegar. Para acontecer aquele milagre, ele usou a ferramenta que ele mais tinha, o profeta Eliseu, que era a fé. A mesma fé que ele teve para falar determinadas coisas, para ressuscitar o filho da moça lá que estava morta, para determinar que a mulher teria um filho. A mesma fé que ele usou para determinados acontecimentos que tinham acontecido anteriormente na vida dele. E a gente precisa estar em ação dessa forma, cooperando para que essa obra seja confirmada. Vamos na segunda carta aos Coríntios, vamos lá? Segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 1. Esse texto você já conhece, mas eu quero comentar um pouquinho ele com você. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 6. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 6. Eu só vou ler um versículo. Aqui o Paulo vai falar sobre a conduta no ministério, mas eu quero falar sobre a conduta da vida. Olha só o que diz aí. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 1. Vamos ler? Diz assim: e nós, cooperando também com quem? Com Ele, ou seja, com Deus, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. Ele está falando da fé, sobre não receber a graça, aquilo que Deus realizou em vão. E nós não temos que de maneira nenhuma receber sem essa direção aquilo que Deus um dia colocou na nossa mão. Deus colocou habilidades aqui, colocou ou não colocou? Colocou inteligência, sabedoria. Deus colocou muita coisa aqui na nossa mão. E essas ferramentas que Ele nos deu, Ele quer que usemos ela. Cooperemos com o Senhor, para que aquilo que está em falta seja colocado na nossa vida e não tenha mais falta. Amém, gente? Então, nós precisamos colocar isso em prática. Tem grandes vitórias aí à nossa disposição, mas tem pouca gente se disponibilizando a lutar. Tem pouca gente se disponibilizando a se doar mais, a entender mais, a fazer mais o que tem que ser feito. Porque, repito o que eu falei no princípio, é preciso algumas ações para provocar algumas reações. A ação dele de lançar aquele pedaço de pau ali trouxe a reação de trazer o machado. E Deus vai colocar de volta na sua mão tudo aquilo que é seu. Não falo só de ferramentas, não, mas falo de funções, falo de coisas que um dia foram suas, mas que um dia se perdeu. Ou coisa que você já se preparou para ser, mas ainda não alcançou. E tem gente que se preparou, se formou para tal área, mas ainda está trabalhando em outra coisa porque não encontrou vaga ainda na sua área. E Deus quer que você trabalhe naquilo que você se preparou para fazer. Amém, gente? E assim você vai ter grandes vitórias. Mas entenda uma coisa, tenha bom ânimo. No dia que vier o desânimo, você faça uma oração, põe a mão na cabeça, repreende, diga: o demônio do desânimo, vai embora da minha vida. Eu quero vencer. Eu quero vencer, eu quero chegar a fazer a diferença. Isso é em todas as áreas da nossa vida. Eu me lembro, estava com um tempinho já. Geralmente quando o pastor viaja, que ele vai para reuniões, né, ministeriais, aí ele volta de novo, ele entra pela porta, às vezes eu estou trazendo ele sempre fala: meu Deus me abençoe de novo. É como se fosse a primeira vez que eu estivesse entrando aqui. Eu não conheço o povo não me conhece, que o Senhor faça tudo novo. Ele faz essa oração. Eu aprendi a fazer isso também. Já estou aqui um tempinho também, né? Eu sempre chego aqui: meu Deus, me dá uma sabedoria para esse dia. Tudo aquilo que tem que ser resolvido. Não me deixa esmorecer e achar que eu já sei. Me dá direções, porque eu quero fazer como se eu estivesse fazendo de novo, pela primeira vez. Senão você esmorece. Porque tem gente que já trabalha no mesmo lugar há tantos anos, é ou não é? Tem dia que a pessoa quer fazer o quê? Ficar em casa. É verdade ou mentira? Ah, já vou fazer isso aqui de novo hoje. Não, você vai fazer algo novo nesse dia. Você não vai fazer nada de novo. Você vai fazer algo novo. Ah, vou fazer isso aqui novamente. Não, vou fazer algo novo hoje. Aquilo que eu ainda não fiz, aquilo que não prospectei, eu vou prospectar agora. Aquelas coisas que eu ainda não tinha alcançado, coisas que Deus não tinha me aberto a visão, agora que eu abri, agora eu vou pleitear para esse lado e Deus vai me dar a direção. E assim você vai vivendo essas renovações. E essas ações que você vai tendo, vai provocando reações do outro lado. E vai chegar para você. Glória a Deus. Vai chegar para você. E Deus fale mais contigo. Amém? Vamos aplaudir o Senhor por isso.
Glória a Deus.